Olá, muito boa tarde. Um Santo Natal. Neste dia, o programa Eclésia está junto ao presépio. Está no sul do país, na Igreja Matriz de Portimão, para, com o cônego Mário Sousa, percorrermos um itinerário acerca do que nos diz a Bíblia acerca do presépio. O cônego Mário Sousa é o pároco desta Igreja Matriz, é também o coordenador da Comissão da Tradução da Bíblia. Vamos iniciar a nossa conversa. Padre Mário, muito obrigado por nos acolher aqui nesta Igreja Matriz. Eu vou agora colocar a máscara e vamos manter assim também o respeito pelas regras sanitárias que tão necessárias são de cumprir neste momento. Temos um presépio aqui ao nosso lado. Como é que nasce, então, esta ideia, esta intencionalidade de construir este Natal assim mais visível, logo aqui ao lado do altar-mor? A ideia é a ideia que parte também da nossa própria psicologia e das nossas necessidades espirituais, que é também de termos sinais que nos liguem às realidades que verdadeiramente nos importam e que acabam por ser uma interpelação para a vida. Ver estas figuras é para nós, de facto, um desafio também que Deus nos faz, a remeter o coração e a vida toda a esse acontecimento fundante, que é para todos nós o nascimento de Jesus em Belém há 2000 anos. Este presépio tem as figuras, tem Maria grávida no nascimento iminente. Depois tem uns dados curiosos que fazem uma ligação muito própria ao lugar onde nos encontramos, as laranjas, a palha, o ancinho. Há aqui também o cuidado de fazer esta ponte com este Algarve? Eu penso que sim, penso que de facto a intenção é, se por um lado a representação do presépio e desta natureza tão humana do menino que no ventre materno se torna presente no meio da humanidade, por outro lado, estes símbolos são também a forma de dizermos que também nós nos queremos tornar presentes diante do menino para com ele podermos celebrar o Natal, não como um acontecimento que apenas a Deus diz respeito, mas um acontecimento que nos envolve a todos, para que também todos nós, do ventre de Maria e do seu coração materno, possamos ser gerados para um Natal que nos quer renovar e refazer. É importante não representar apenas o presépio com preocupações, digamos, arqueológicas. O presépio deve incorporar realmente essas dimensões da nossa vida e essa ponte com a nossa existência, também a nossa modernidade. É importante também sentirmos-nos e facilitarmos essa nossa entrada no presépio. Não é? Exatamente, eu penso que a presença da laranja, que é tão característica do Algarve, acaba por ser um sinal da presença que todos nós queremos marcar neste acontecimento que para nós é sempre um convite à renovação e ao renascimento. Olhando a Bíblia e o que ela nos diz acerca do presépio, percebemos desde logo que os relatos nos Evangelhos não são uniformes. Há evangelistas mais pormenorizados propriamente, o caso de Lucas ou Mateus, não é? Nesta descrição destes primeiros instantes da encarnação. E que acabam por ser uma riqueza, porque são, digamos assim, enfoques diferentes sobre uma realidade que nunca se esgota, que é esta coisa extraordinária de um Deus que se esvazia de si próprio e que por amor se torna Ele que é todo poderoso, todo necessidade. Ou seja, um menino que, como qualquer um de nós, se torna dependente de todos. Este acho que é de facto o grande sinal do Natal. E por isso, quando os anjos, ou melhor, quando os pastores chegam, assim como os reis chegam ao presépio, não vem nada de extraordinário, mas vem algo de muito extraordinário. O menino e sua mãe. É assim que nos diz São Mateus em relação aos magos e é assim que nos diz São Lucas em relação aos pastores, que vem de extraordinário. Vem o menino e a sua mãe. Ou seja, um Deus que, sendo tudo, em tudo se faz dependente, para manifestar precisamente nessa dependência até que ponto o seu amor chega, o seu amor por nós chega.
Podemos olhar a realidade do presépio, desde logo no seu enquadramento histórico. Há relatos que nos permitem estabelecer uma concordância com a própria história. Este deslocar-se a Belém em virtude de um recenseamento que tinha sido decretado para o Império Romano, não é? A partir de Roma, é algo que coincide com a história e que é provado. Desde logo, José e Maria, como cidadãos naquele território, tinham que ir proceder também a este registro. Exato. José, sendo natural de Belém, pois, como era de lei, teria que se deslocar à sua cidade natal para isso poder recensear, e agora também com Maria, visto que ela era, de facto, a sua esposa, e assim acontecia com as famílias. Mas é interessante que, embora Marcos, que é o evangelista mais antigo, não nos refira qualquer dado sobre o nascimento de Jesus, para as primeiras comunidades não era isso que verdadeiramente importava. E por isso Marcos começa o seu evangelho com Jesus adulto, porque o que interessava era transmitir às gerações futuras e garantir a fidelidade à sua missão, ao seu ministério e àquilo que ele realizou. Mateus e Lucas acabam por nos transmitir, embora de forma independente, tradições precisamente sobre o nascimento do menino. E ambos são coincidentes, precisamente com esta peregrinação, digamos assim, de José e de Maria a Belém para o recenseamento, e aí, de facto, aconteceu o nascimento do menino. Belém, que de resto que já cabia nas profecias antigas, não era? Já era citado. Exato, o profeta Miqueias já tinha dito, e essa de facto a leitura que também neste tempo de Natal se faz ecoar em toda a Igreja, como tantos séculos antes, já Miqueias, ou Deus através dele, tinha anunciado que de uma cidade importante, porque era a cidade de David, mas ao mesmo tempo insignificante, porque era muito pequenina, havia de nascer aquele que era esperado há tantos séculos. E por isso Belém, para além de ser uma profecia, é um nome muito significativo, porque Betlehem, em hebraico, significa a casa do pão. E, de facto, é interessante repararmos como, sobretudo, São Lucas tem a preocupação de dar uma grande ênfase à manjedoura. Por um lado, Jesus nasce em Belém e, por outro lado, é colocado numa manjedoura, que é um lugar de alimento. Isto acho que é, de facto, muito interpelador, porque nesta casa do pão é colocado este menino nascido num lugar de alimento, ele próprio que mais tarde dirá, eu sou o pão descido do céu. Ou seja, nesta casa do pão, Deus oferece-nos o seu próprio alimento, que é a sua própria vida, que se manifesta e que se transmite no seu Filho Jesus. Este ambiente pobre, este ambiente inesperado, não é? Para alguém nascer, acontece naquela circunstância por não haver lugar, não é? Este não haver lugar leva-nos a muitas reflexões e se calhar pensar que ainda hoje continua a não haver lugar tantas vezes, não é? Eu penso que sim, quer de facto, repare, nós por formação ou por deformação temos uma necessidade muito grande de uma linguagem objetiva, porque somos frutos do racionalismo, do iluminismo, porque estamos habituados à linguagem científica. Ora, naturalmente que o autor sagrado, quando nos transmite determinada coisa, determinado acontecimento, através dos seus escritos, não é nem para satisfazer a nossa curiosidade, nem para nos fazer um relato histórico. É sobretudo para nos dizer porque é que as coisas aconteceram. E, naturalmente, utiliza muito a chamada linguagem evocativa. Nós estamos habituados à linguagem informativa. E, portanto, é assim que está descrito, é assim que aconteceu. O autor sagrado procura, sobretudo, falar-nos de coisas muito mais profundas, através, naturalmente, daquela que é a nossa linguagem, mas que evoca realidades que são muito mais significativas. Este é um desses exemplos. Não haver lugar naquela hospedaria, quando é preciso que aquele menino nasça, ao fim e ao cabo, representa a dificuldade que naquele tempo havia, e Jesus sentiu isso muito depois na sua vida pública, da mudança do coração, da conversão, ou seja, do criar espaço para que esta novidade e esta alegria do Evangelho possam entrar. E aquele não haver lugar na hospedaria é verdade para aquele tempo,
mas é verdade para todos os tempos e para todas as vidas, e nós próprios sentimos que isso é verdade. Enquanto as circunstâncias, o Senhor também passa na nossa história e pelos momentos que vivemos, pelas dificuldades que temos, pelos problemas que nos assoberbam, quantas vezes também não encontrei lugar. E, portanto, Maria e José passam de novo neste Natal, batem à porta da hospedaria de cada um, para que, de facto, possamos criar este espaço para que o menino possa entrar e nascer. E neste dia, a poucas horas da Missa do Galo, há tanta gente sem lugar, não é? Nas fronteiras desta nossa Europa, ao frio e sem segurança, continuam hoje a nascer meninos por aí também sem lugar. É algo que nos leva também, nos desafia a olhar para estes presépios que continuam a acontecer e que nos chegam pelas televisões até. Sim, porque de facto, nesta atitude de Maria e de José, percebemos a ação de Deus que bate à porta de cada um para que o seu filho possa ter lugar. E como isso que diz, hoje acaba por atualizar um dado do passado, que é Deus que passa, que interpela e que pelos egoísmos nacionais, por estes nacionalismos que se vão de facto cada vez acentuando mais, em que cada um se julga detentor daquilo que não lhe pertence, porque até um país não é nosso, quer dizer, foi algo recebido e recebido por outros que também emigraram e peregrinaram, acaba por se criar um ambiente também agora de insensibilidade e de descarte, como o Papa Francisco tantas vezes nos tem falado. Esta globalização de indiferença, em que o importante é que eu garanta os meus direitos e a minha forma de viver e que expulse tudo aquilo que pode pôr isso em perigo. E, portanto, eu penso que sim, quer dizer, mais uma vez, neste Natal, nestas circunstâncias, Deus continua a passar e a perguntar-nos, do modo particular a nós cristãos, porque repare que esta sensibilidade, ou que esta insensibilidade, melhor dizendo, aconteça na vida de quem não tem fé, custa-nos, mas penso que muito mais nos custa quando isso acontece na vida daqueles que receberam Jesus como Salvador, de alguém que procura em todos os momentos e em todas as circunstâncias lugares e que se torna presente na vida, sobretudo, de quem procura melhores condições de vida, de quem teve que deixar o seu país por tantas razões, porque todos nós sabemos que a nossa terra, a nossa pátria, é sempre um porto seguro. Ter que o deixar acontece sempre por razões muito, muito duras e muito difíceis. Portanto, este presépio tem que estar na casa de cada crente, de cada cristão, na sua representação, mas mais que isso, na vida que ele constrói no seu cotidiano. Exatamente, porque de facto muitas vezes falamos do Advento como tempo de preparação para o Natal. Mas qual Natal? Quer dizer, preparar-nos para recordarmos aquilo que aconteceu há 2000 anos. Não, o Advento é sobretudo, e como a própria palavra diz, tempo de espera, da vinda. E da vinda de Cristo que virá no final dos tempos, essa é a nossa fé, isso que dizemos em cada Eucaristia. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E quando Jesus vem, não é? Há de vir no final dos tempos, mas quando Ele vem, tal como nós pedimos, e se torna presente na vida de quem precisa, naqueles que são pobres, que são também eles todos necessitados, como Ele próprio se fez, acabamos por fechar as portas da hospedaria e do coração. Eu penso que esse é o grande desafio no Natal. Se dizemos em cada Eucaristia, vinde, Senhor Jesus, então quando Ele vem, que encontre em nós de facto uma porta aberta. O presépio, associamo-lo também à noite, a um ambiente noturno. Os pastores, ao que parece, são acordados, há estrelas, há um ambiente de noite onde brilha uma luz intensa, não é? Ao fim e ao cabo, há aqui também uma simbologia, uma imagem há uma força que quebra realmente a escuridão, não é? É uma luz que ilumina mais do que a noite escura. Iluminará depois a vida, não é, dos homens. De facto, a falta de luz ou as trevas na Sagrada Escritura e na nossa vida são sempre símbolo de escuridão, de tristeza, de falta de cor, de falta de alegria. E naquela noite
em que a humanidade toda vivia nesta noite, nesta escuridão, brilha uma luz ao mesmo tempo simples, mas intensa. E uma luz que, de facto, faz com que a eternidade rasgue o tempo e se torne presente na vida dos homens. E por isso o grande convite do Evangelho de Lucas é a alegria. Do princípio ao fim do Evangelho, nós encontramos sempre um convite à alegria, de uma alegria que vem pelo acolhimento precisamente daquele que vem iluminar. E a luz ilumina, aquece e acaba por rasgar o coração de forma a encontrar novos horizontes. E por isso nós estamos muito habituados a rezar, até porque rezamos, dizemos Ave Maria. Mas no grego, quando o anjo fala com Nossa Senhora, diz-lhe Chaire, ou seja, alegra-te. É a forma habitual da saudação grega. Mas, de facto, é um imperativo, é alegra-te, Maria. E quando os anjos falam aos pastores, diz aconteceu-vos hoje uma grande alegria. E quando encontram o menino, voltam lá cheios de alegria. E é, de facto, a grande consequência do acolhimento desta luz. É a alegria que vem de sentirmos que, apesar das dificuldades da vida, e todos nós as temos, apesar do peso em que tantas vezes as circunstâncias da vida nos acabam por envolver, não estamos sozinhos. E que na noite mais escura, quando de facto, como os pastores, nos abrimos e somos sensíveis a esta presença, como essa luz nos inunda, nos aquece e nos dá uma perspectiva nova no caminhar e no peregrinar. E isso faz com que brote em nós, apesar das dificuldades serem as mesmas. Porque para quem tem fé e para quem não tem, a vida traz coisas bonitas e coisas muito complicadas. Mas nós temos uma grande riqueza, que é saber que neste menino Deus tornou-se próximo e tornou-se próximo para sempre. E por isso não estamos sós. E daqui esta alegria que os pastores e todos aqueles que se encontram com Jesus ao longo da sua vida, de facto, experienciam. Esta atitude do peregrinar confiante é também muito presente nos magos, não é? Nessas figuras que vêm de longe, em busca deste menino. Chamamos-lhes reis, o Evangelho não o diz, que não fala de reis, mas, ao que parece, estas imagens simbolizam um pouco essa universalidade já desses povos e dessas nações a que esta boa nova se destina, não é? Exato. Quer dizer, de facto, os reis magos, não é, como nós estamos habituados a dizer, são consequência dos chamados evangelhos apócrifos, que lhes chamam reis. Mas não é isso que nos interessa, cá está, não é a descrição, é de facto o sentido, o significado da referência a estes homens, que não eram homens de religião judaica, não é? Portanto, são homens de sensibilidade espiritual. E eu acho que isto é muito significativo e que nem sempre isto é sublinhado. Ou seja, Jesus manifesta-se a gente que, embora não conhecendo o Deus verdadeiro, é gente, aquilo a que o Evangelho chama os homens de boa vontade. Ou seja, pessoas de bem, bem intencionadas, que não acreditam porque não lhes foi dada essa possibilidade, mas que têm o coração aberto para perceber os sinais. E aqui está a estrela. Aqueles homens, porque tinham boa vontade e boa disposição, porque estavam abertos à revelação de Deus, conseguiram perceber naquela estrela um sinal, embora não entendessem o seu significado mais profundo. Mas põem-se a caminho, quer dizer, tomam uma decisão. Porque nós às vezes somos cheios de boas vontades, mas nada acontece porque não nos decidimos. E, portanto, a vida continua sempre igual. Estes homens tomam uma decisão de se pôr a caminho. Isto é desconfortável, implica deixar aquilo que está para trás, implica olhar para o horizonte sem perceber muito bem o que virá a seguir, mas põem-se a caminho. E um caminho que, mais do que exterior, é um caminho interior. E uma coisa muito interessante nas histórias dos magos, também há várias, né? Mas gostaria de sublinhar esta, é que estes homens procuram ajuda. Estes homens não são autossuficientes, não pensam, não, eu já descobri que de facto nasceu o Salvador e, portanto, a partir daquilo que eu descobri, é a partir daí que eu de facto vou à procura. Não, vão à procura de quem os ajude e por isso vão à corte de Herodes. E aqui um outro aspecto muito engraçado que é,
vão à procura no lugar mais impróprio. E como Deus, apesar disso, se serve das circunstâncias que tinha para ajudar estes homens a, de novo, se porem a caminho. E ajudar através do quê? Através da Escritura. Os sábios, estudando as Escrituras, ajudam-nos a perceber onde devia nascer o menino. O que é que isto significa? Que é através, de facto, da Palavra de Deus, que é através da Escritura Sagrada, que nós nos podemos orientar para nos encontrarmos verdadeiramente com aquele que vem ao nosso encontro. Portanto, podemos concluir de tudo isto que o presépio e essa representação simples que nós fazemos em nossas casas e que está aqui nesta matriz de Portimão também, tem uma carga muito grande de evangelização e de anúncio também, não é? É uma boa maneira de levar esta boa nova também através deste sinal mais tangível que temos no presépio. Penso que sim, porque as imagens são aquilo que hoje em dia são também as fotografias. Ou seja, são naturalmente coisas materiais, mas que nos remetem para realidades muito mais intensas e muito mais significativas. E um presépio na nossa casa, eu penso que é um desafio de Deus. Contemplando aquilo que aconteceu há 2000 anos, de facto, nos abramos agora para que, de novo, haja Natal, mas desta vez não em Belém, mas na casa de cada um. Como? Pelo acolhimento da presença daquele que nasceu precisamente para se tornar presente na vida de todas as famílias. E um presépio que vai saindo tantas vezes das nossas praças públicas, das nossas ruas, substituído por bolas e laços e efeitos diversos. É também um desafio para não o esquecermos e o fazermos nas nossas casas, na igreja, nos lugares também onde estamos. É importante a presença do presépio. A presença do presépio e a presença dos símbolos que nos construíram como pessoas e como nação são muito importantes, porque quando perdemos as referências acabamos por ser como um barco sem âncora, que anda ao sabor dos ventos e que não encontra a segurança sem precisamente saber de onde vem e para onde vai. Mesmo para quem não tem fé, quer dizer, a nossa cultura judaico-cristã é uma realidade. Foi isso que nos forjou como pessoas, é isso que me fez a mim, pessoalmente, e que fez cada um dos nossos ouvintes. São os nossos valores, é a nossa forma de olhar para a vida e, por isso, perder, de facto, a âncora que deu sentido a tudo aquilo que nos construiu é perder a nossa raiz e, perdendo a raiz, a árvore naturalmente torna-se muito frágil e pode cair. Muito bem, agradeço muito também em nome dos nossos telespectadores esta oportunidade que nos deu de percorrermos este caminho de presépio que não é uma evocação histórica, é desde logo uma atualização e algo que não podemos esquecer e não é apenas nestes dias, é em cada dia do ano, é sempre a oportunidade de fazermos Natal para nós e para aqueles com quem nos cruzamos. Cônego Mário Sousa, muito obrigado por nos acolher aqui. E é assim que terminamos então este programa que levamos até si aqui a partir da Igreja Matriz de Portimão. Tenha um santo e um feliz Natal.